acabamos de adicionar o nosso SQFlight no nosso projeto. Não se esqueça de clicar aqui no PubGet para ter certeza de que o seu pacote foi adicionado ao seu projeto, tá bom? Senão, mais lá na frente, a gente vai ter problema. E agora a gente precisa começar a implementar esse nosso pacote no nosso projeto. Como a gente começa? Primeiro, vamos fazer as coisas de forma organizada, né? Vamos aqui nos nossos diretórios, e dentro do diretório lib nós temos várias pastas, né? Componentes, data, screens, e eu vou criar um novo documento dentro da pasta data, porque é onde nós temos nossas informações. Então, vou clicar aqui com o botão direito, selecionar new e Dart File, e vou criar um novo Dart File. Vou nomear ele database, tá? Database é banco de dados em inglês. Então, beleza, nós já temos o nosso arquivo no lugar certo, tudo organizadinho. Por onde a gente começa? Não sabe? Vamos olhar a documentação então. Sempre olhe a documentação, sempre que a gente tiver dúvidas, tá bom? Então, abri aqui agora a nossa documentação do SQFlight, tá? Do próprio pacote, e ele já dá algumas dicas de por onde começar, né? Depois de você adicionar o seu pacote, ele fala que o próximo passo é abrir o database. Eu não vou pegar passo a passo aqui, já vou fazer de uma forma mais didática para vocês, mas caso vocês queiram entender alguns detalhes, vocês podem vir e ler com calma esse tutorialzinho de como abrir o database, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e a primeira coisa que eu vou fazer nesse nosso getDatabase, nosso database, é criar um método getDatabase, tá? Criei um método getDatabase. Tranquilo, não precisa retornar nada, pá. Porém, eu quero que esse meu método ele tenha um tipo. E ele vai ser um tipo future, né? Por que vai ser tipo future, Caco? Ele vai ser tipo future porque eu preciso que lá na frente ele espere por esse banco de dados ser carregado. A partir do momento onde o nosso Flutter precisa se comunicar com algo de fora, né? Essa comunicação com um elemento de fora, seja um banco de dados, seja qualquer coisa, ela pode demorar um pouco mais. E se ela pode demorar um pouco mais, não faz sentido a gente ficar pedindo para o nosso projeto esperar, né, essa comunicação terminar antes de fazer qualquer outra atividade. Então, a gente precisa que seja um future, tá? Então, vou vir aqui e vou definir um tipo de future específico para o meu getDatabase. Esse tipo vai ser database. O database, ele é um tipo que veio lá do nosso pacote SQFlight, tá? Então, já vou dar um tab aqui e ele vai importar sozinho para mim o nosso pacote do SQFlight. Massa, né? Ok. Então, dentro do nosso getDatabase, a gente precisa de algumas coisas, né? Nós precisamos, inicialmente, definir um caminho, um path, né? E esse caminho vai ser o local onde o nosso banco de dados vai ser salvo. Tá bom? Então, vou vir aqui e definir um final. Vai ser uma string, tá? Uma string eu vou nomeá-la como path, tá? Como que eu vou nomear ela como path? O que vai ter dentro desse path? Esse path vai buscar para a gente o local no nosso dispositivo onde a gente pode salvar o banco de dados. Para isso, eu vou usar uma função chamada join, que é uma função de outro pacote, que é um pacote já de dentro do Flutter, que é o pacote chamado path, mas a gente não consegue adicionar ele automático, vamos ter que fazer manualmente, tá? Então, vou vir aqui escrever import e vou import package path. Ele vai aparecer aqui pra gente. path/path.dart, tá bom? Esse é um pacote de dentro do Flutter que já facilita para a gente encontrar o local no nosso dispositivo específico onde podemos manipular arquivos. Não dá para a gente manipular arquivo em qualquer local do nosso dispositivo, tá, galera? É um local mais bem cuidado. Então, dentro desse join, dessa função join, a gente vai usar uma função chamada getDatabasePath, que vem lá do nosso SQFlight, e esse getDatabasePath ele vai buscar pelo caminho perfeito, né, do nosso dispositivo para adicionar arquivos. Lembrando que cada dispositivo pode ter um caminho diferente, tá? Android pode ser um, iOS pode ser outro, enfim, dependendo da sua plataforma, tá? E a segunda coisa que ele precisa é que tenha um nome para esse nosso arquivo. Vou nomear aqui, então vou escrever uma string, e o nome desse nosso banco de dados vai ser task, né?
task.db. Tá? Então, nomeei, vou dar um ponto e vírgula aqui para ele parar de chorar só por uns instantes. Nomeei o nosso path, tá? Deixa eu colocar bonitinho aqui, abrir o nosso projetinho. Só que ele ainda está chorando aqui. Por que ele está chorando? Porque o getDatabases.path é uma função que demora um certo tempo. E a gente precisa esperar por ela. A gente precisa esperar que todo esse caminho seja encontrado antes de continuar. Então, para que isso funcione, eu vou falar que o nosso método agora ele é assíncrono. Então, async, né? Ou seja, as coisas podem acontecer de forma assíncrona. Um acontece enquanto o outro está acontecendo ao mesmo tempo, né? E agora o nosso getDatabases.path vai ser do tipo await, e a gente vai esperar esse getDatabases.path ser encontrado. Beleza? Antes de terminar nossa string path. Agora nós temos o nosso string path, temos o nosso caminho definido, né? Então a gente precisa retornar alguma coisa, por ser um método do tipo future database, ele está esperando por um retorno. Então eu vou vir aqui na nossa linha 7 e vou dar um retorno para ele. Qual que vai ser esse retorno? Vai ser a abertura do nosso database, né? Agora sim a gente vai abrir aqui o nosso database. E a gente precisava do nosso path para isso. Então, eu vou vir aqui open database, que é uma função também do nosso SQFlite, e ele procura o nosso path especificamente, né? Ele está pedindo pelo nosso path. Vou dar um ponto e vírgula aqui para a gente não ter problema. Só que não só isso, tá? Eu quero definir algumas coisas específicas em relação ao nosso open database. Eu quero que, além de ele abrir o nosso database no caminho que nós definimos, eu quero que, caso esse caminho não exista, ele crie o nosso banco de dados. Legal, né? Então, eu vou usar aqui uma função onCreate, e a função onCreate ela vai precisar de um DB e uma version, né? E aqui vai ser uma função anônima, né? E aqui dentro eu vou falar, ó, DB, que foi um nome privado que eu dei, eu quero que você execute um banco de dados, uma tabela que eu vou criar aqui. Eu vou chamar ela só de tabela, por enquanto, porque nós não temos essa tabela ainda, nós vamos criá-la depois, tá? Então, nós temos essa nossa tabela e a próxima coisa que a gente precisa definir é a versão desse nosso banco de dados, que vai ser a versão 1. Ponto. Deixa eu dar um Ctrl+L aqui para indentar e deixar tudo bonitinho. Então, recapitulando, nós criamos aqui nosso método assíncrono getDatabase, definimos o caminho, esse caminho foi usado para abrir o banco de dados, e caso esse banco de dados não exista, a gente vai criar um banco de dados executando uma tabela que a gente não tem ainda. Ixi, que tabela é essa? Vamos aprender a fazer? Vamos embora!